Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Anne, dando continuidade na disciplina de saúde da criança e do adolescente. Na última aula nós falamos um pouquinho sobre as questões de sexualidade, de reprodução, dos contraceptivos mais utilizados, né? E hoje eu vou dar continuidade um pouquinho nessa questão, já entrando na gravidez na adolescência, tá? Pra gente fechar essa questão dos adolescentes. Então, a gravidez na adolescência, a gente pode dizer que, em parte, ela é como se fosse um certo tipo de fracasso da sociedade, da família, da escola, da saúde, como um geral, por não ensinar adequadamente essa educação sexual para essa população, tá? Porque o que acontece? Quando a gente tem um adolescente, a gente tem que tentar romper essa barreira de orientação, de você poder explicar para esse adolescente algumas questões que são importantes. Não no intuito de você incentivá-lo a fazer alguma coisa, mas sim no intuito de, se acontecer, é isso que você deve fazer, acontece de tal forma. Então a gente sempre tem que fazer a orientação, seja a família, seja a escola, seja a igreja, em qualquer lugar que ela tiver, a comunidade onde ela estiver inserida, ela precisa receber essa orientação. E os países que não têm estrutura, os países que têm um alto índice de gravidez na adolescência, são os que não orientam os adolescentes desde cedo, né? E acaba que tem um índice muito elevado dessa situação naquele país, tá? E isso reflete muito as questões sociais, as questões culturais, questões religiosas, que influenciam de certa forma nessa questão. A prevenção começa com a compreensão e o conhecimento. Como eu vou prevenir algo que eu não tenho conhecimento, certo? Claro que a gente sabe que tem algumas pessoas que têm conhecimento e acabam não utilizando o conhecimento que têm em seu favor. Mas tem muitos adolescentes que não têm esse conhecimento, não tem com quem conversar, não tem com quem tirar dúvidas. Muitas vezes eles procuram os profissionais da saúde. Quando os profissionais da saúde vão na escola tentar orientar sobre isso, eles também buscam, porque muitas vezes não encontram isso nas pessoas mais próximas. Então a gente sempre tem que abrir a cabeça para isso, orientar quais são os riscos, quais são as consequências daquilo que pode acontecer, né, para que eles tenham ciência de tudo isso que tá aí por vir. As pessoas são particularmente sensíveis e defensivas em relação à educação sexual. Então essa defensiva, essa sensibilidade, esse medo, esse receio de falar com o adolescente sobre isso, acaba prejudicando de certa forma esse conhecimento que ele poderia ter adquirido, essa prevenção que poderia ter acontecido, porque a gente sabe que a sexualidade é algo que ela vai acontecer, né, em algum momento. E isso é um pouco mais aflorado no momento da adolescência, mas em algum momento da nossa vida nós vamos ter isso mais presente, a gente vai ter mais curiosidade, a gente vai ter mais vontade de ir atrás para conseguir entender, saber. Os colegas da escola começam a comentar sobre isso. E se a pessoa não tem orientação, ela acaba seguindo o que todo mundo está fazendo, né? O que os amigos falam que é o melhor a se fazer. Mas nada melhor do que receber uma orientação vinda de um profissional, vinda da família, vindo com as orientações da forma correta, tá? Então, sempre que a gente tiver uma família para orientar, tentar sempre tirar essa defensiva, ou então explicar como é importante essa instrução, esse aconselhamento, tá? O corpo físico, as atitudes, os sentimentos poderosos despertados particularmente na adolescência precisam ser discutidos em casa e na escola desde o início da educação de uma criança. Então, tudo isso, como eu falei, isso vai acontecer. É um processo natural. Isso é uma coisa que vai ser despertada ao longo do tempo, né? E na adolescência é piorado por conta da questão dos hormônios, tudo que desencadeia, que nós já conversamos aqui em outras aulas, os hormônios que são desencadeados, a questão emocional, psicológica, comportamental, que pode influenciar diretamente isso aqui também. Então, sempre lembrar disso, certo? E aí acontece que existe, de certa forma, a gravidez e a exclusão social. A paternidade na adolescência é percebida como causa e consequência de uma exclusão social. E, na verdade, quando ela acontece, ela acaba gerando também uma certa exclusão, tá? Esse adolescente, ele precisa sair da escola, ele precisa ter mais compromissos, mais responsabilidades, muitas vezes, começar a trabalhar mais cedo para conseguir sustentar, né? É mais provável que os pais adolescentes estejam desempregados, vivam na pobreza e deem à luz a bebês com baixo peso, que quando crianças provavelmente correm maior risco de acidentes, né, nesse período. Então, assim, como eu falei, é muito mais provável que quando
esse adolescente engravide com essa idade menor, ele tenha que parar de estudar, ele tenha que começar a trabalhar. Então, uma série de coisas que acontecem que vão, de certa forma, prejudicando o longo da caminhada profissional dessa pessoa. E nesse momento ela acaba tendo que arrumar algum emprego logo, muitas vezes não tem emprego e por isso vivem nessa pobreza, tem filhos de baixo peso por conta da questão da alimentação, da não manutenção da saúde, da não realização do pré-natal. Então a gente tem que tentar resgatar, prevenir antes que aconteça, mas se acontecer, tentar auxiliar esses jovens para o melhor caminho a ser seguido, tá? Porque é realmente muito difícil. Tentar chamar a família para mais perto também, porque isso pode contribuir bastante. Esse vínculo com a exclusão social significa que os pais adolescentes provavelmente têm mais problemas de saúde, têm menos acesso à saúde e apoio social e experimentam piores resultados de saúde para eles e para os seus bebês. Tanto relacionado à questão social que impacta diretamente, que nós já conversamos sobre os determinantes sociais epidemiológicos, os determinantes sociais de saúde, e isso aqui também pode gerar muitas consequências na questão da saúde, não só do bebê, mas da mãe e do pai. Enquanto alguns adolescentes veem a gravidez como positiva e gratificante, outros revelam consequências negativas. Cada pessoa vai ter a sua própria percepção em relação a isso. Alguns podem achar positivos, alguns podem achar negativos, mas dependendo da idade com que isso acontece, pode trazer muito mais consequências complexas para esse adolescente do que benéficas para ele, por conta dessa questão que eu já falei para vocês. Deixar a escola, começar a trabalhar mais cedo, ter um corpo ainda em formação para conseguir receber, conceber essa criança, né? Então tem mais risco também de saúde nessa vertente, nessa linha de pensamento. Então sempre a gente tem que tentar olhar esse adolescente com um olhar diferenciado. Por isso é que nós fazemos várias estratégias intersetoriais para conseguir pegar esse adolescente lá na ponta, onde ele está inserido, que no caso é a escola, e orientá-lo em relação a essas questões que muitas vezes eles não recebem dentro de casa ou no meio em que eles estão inseridos. No sentido profissional e médico, representa uma gravidez de risco. Ele tem um risco social e ele tem um risco à saúde. O crescimento físico e mental e a maturidade da personalidade não são concluídos, porque ainda está em processo de formação desse corpo, principalmente se for um adolescente com idade mais baixa, 15, 16, ainda está em formação o corpo físico e também a questão da mentalidade, da personalidade, da maturidade. Eles têm uma maturidade que precisa ainda ser trabalhada e ao momento que eles começam, que eles estão ali para ter um filho, eles precisam criar um certo tipo de responsabilidade para conseguir criar essa criança, né? Há um risco aumentado de aborto, parto prematuro, crescimento desbotado, desenvolvimento de gestos. Essas mulheres grávidas são, em regra, fracamente controladas porque muitas vezes as gestações são ocultas do ambiente. Muitas vezes essas adolescentes escondem a gravidez, buscam por um aborto, muitas vezes um aborto clandestino, que podem levá-las a óbito. Elas também podem ter esse parto prematuro por conta dessa dificuldade e desse risco da gravidez que elas correm, né? Se torna uma gravidez de risco também por isso, e tudo isso vem sendo associado para vocês entenderem o quão complexo é quando isso acontece. Porque o útero, a gravidez precoce, na verdade, o parto precoce, o parto prematuro e essas complicações que eu falei, o útero não atingiu ainda a sua maturidade total, o que aumenta a suscetibilidade a infecções. O útero também está em processo de formação. O bebê foi concebido, enquanto esse bebê cresce, esse útero, como não estava ainda preparado para receber um bebê, ele vai começar a entrar em alguns processos inflamatórios, né? E isso pode causar infecções e muitas vezes levar essa gestante a óbito ou então ter algumas consequências mais complexas em relação a essa saúde dela. O aumento da carga dos vasos sanguíneos pode levar ao desenvolvimento gestacional, uma condição de risco para a mãe e o filho, com o aumento da pressão arterial e do crescimento infantil. Quando a mulher engravida, existe toda uma alteração no organismo, uma alteração física mesmo, biológica, fisiológica, para que ela consiga receber e conceber esse bebê. Então começam a ter mais alterações cardíacas, ali está sendo nutrida uma pessoa, uma mãe e um bebê.
tem mais vasos sanguíneos arrodeando aquele entorno do útero. Então, tudo isso começa a desencadear esse processo. E essa gestação dessa forma pode gerar uma gestação de risco por conta dessa questão da pressão arterial, que pode se aumentar por conta desse fluxo que tem que ser um pouquinho maior por conta da gestação. E acaba também sendo um dificultador para essas mães que tiverem filhos muito novos, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula até aqui. A gente se vê numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.